Começou o nosso programa dessa sexta e já vamos começar falando de chakras, que são centros de energia que todos nós temos, são vários no corpo, 7 são os principais e nós vamos entender um pouco mais sobre isso com a Marta e até de uma associação que tem, né, entre eles e os dragões. Bom dia, Marta, tudo bom, você tá Edu? bem? Como você tá? Tudo bem? Tudo bom aí, pessoal? Melhor agora! E é interessante, né? Porque quando a gente fala de dragão, todo mundo pensa naquele dragão, né, réptil, né? E eu sempre falo que os dragões dessa energia, eles são mais frequência, né? Frequência, luz, consciência. Só que eles precisavam ter uma forma. E aí, para a gente entender que eles não trabalham como os humanos, eles resolveram trabalhar a energia da forma do dragão, né? Então, e aí, o mais legal de tudo é porque, como eles são energia, eles podem atuar tanto numa coisa macro como numa coisa micro. E aí, sendo energia e o chakra sendo fonte de energia, eles conseguem trabalhar lá na fonte de energia do seu chakra, limpando e energizando aquele chakra também. Então, o tanto que os primeiros dragões que apareceram foram as puras frequências das cores. E os chakras também, eles têm as cores. Então, uma hora quando eles foram chegando, né, porque na verdade foi a recepção deles, e depois como eles trabalhavam, eles começavam a explicar como eles estavam trabalhando. E aí é uma pergunta que veio, falou assim, bom, se vocês têm cores, existe uma correspondência também que vocês trabalham nos chakras relativo às cores? Aí disseram, sim, tem. Nós temos até uma imagem que a gente trouxe dos chakras, a gente vai soltar aqui para vocês na tela, olha lá. Isso. Essas são as cores que você está falando, né? Isso, as cores e o alinhamento, né, que é importante, porque quando a gente está desalinhado, ou ele está maior, ou ele está menor, ou ele está apagadinho, ou ele está mais para fora, ou ele está mais para dentro. Então, como frequência de energia, os dragões conseguem colocar todo esse alinhamento e colocar em ordem. Quando os chakras eles estão em ordem, a nossa vida também tende a ficar mais em ordem. Porque lá no chakra base, desde a nossa de estar sobrevivendo, né, com a vida material, até aqui no 7º, que está ligado à nossa espiritualidade. Porque se você não tem o chakra base equilibrado, só a espiritualidade não adianta, que é um problema de muitos terapeutas, né? Tem aqui o chakra coronário tão aberto, mas o chakra básico é desequilibrado na sequência. Então, os dragões, quando eles começaram a se mostrarem, eles sempre mostram com uma consciência, uma cor e uma frequência. Então, quando eles aparecem, a partir da cor também dá para entender qual a atuação que eles têm. Então, por exemplo, o dragão rubi é um dragão de primeiro chakra, o dragão gold é o dragão de terceiro chakra, e aí eles vão atuando para ajudar a gente nesse processo de conscientização. Então, é como se ele conseguisse entrar lá com a energiazinha dele lá, limpar o que tem no chakra, para poder, por exemplo, eu comecei aqui trabalhando, a gente estava falando de proteção, né? Então, começa primeiro protegendo seus chakras com o titânio, né? O dragão da blindagem. Então, é bom sempre quando a gente fala de proteger os chakras, né? Que o pessoal fala de tapar o umbigo, eu peço para o titânio. Que é um dragão de proteção. De proteção, e aí você pede para proteger teu chakra mesmo. Então, você pede para ele mandar a energia de proteção ali no seu umbigo. Gasta menos do que usar esparadrapo, né? Para você não ficar perdendo energia, não gente. Perde energia, e aí você também protege aquele chakra que normalmente é o mais atacado, né? E você pode colocar nos 3, então você pode colocar no seu chakra base, que é né, da sua materialidade, no plexo, que é onde todo mundo recebe o ataque, e no sexual, que é aquele onde, principalmente dos relacionamentos ruins, é onde fica aqueles cordõezinhos, então você
esses 3 primeiros chakras, eles sempre precisam ter proteção. E aí, né, se pôr esse paradrapo em tudo, fica muito ruim, né? Então, a gente concentra e conecta com o dragão titânio e pede para ele criar uma blindagem para proteger esses 3 primeiros chakras. Todo mundo pode fazer, Todo né? mundo pode fazer, é só, como ele fala, eles quisiam fazer uma coisa simples, mas que fosse efetiva para que todos pudessem usar. Então, se você se permite essa conexão, eles estão lá. Então, se você sabe que existe o dragão titânio, você sabe que ele pode te ajudar e você está aberto à ajuda, é só pedir. Ótimo. Né? E aí, pedindo essa proteção para os primeiros chakras, então, sempre eu saio com o titânio ali protegendo os primeiros, porque é onde ataca a nossa saúde, onde ataca o nosso lado financeiro. Quando a pessoa fala, inveja, então, porque na verdade a inveja entra na energia do chakra, tira a sua energia e você desvitaliza, né? Então, os chakras, eles são importantes porque, na verdade, é onde a gente tem que realmente tomar conta e proteger, porque os ataques energéticos, eles sempre vão nessas regiões, né? Então, a gente sempre tem que estar limpando e energizando. E eu falo que é igual escovar dente, a gente limpa os dentes, a gente limpa o chakra também. E aí, o dragão para o chakra base seria o Red Dragon. É o que Red Dragon, é o vermelho, né? Isso. E aí ele fala de limpeza de procrastinação, de preguiça, né? E também ele ajuda em concepção. Então, Dá às vezes, só uma inclinadinha para frente. Isso, um pouquinho mais assim para frente, deitadinho. Aí, agora sim. Muito bem. Então, esse é o dragão ligado ao chakra básico. Isso, primeiro. O primeiro. E ele é tão importante porque muitas vezes quando as pessoas estão com aquela estagnação na vida, não consegue um trabalho, ou o trabalho está estagnado, ou você sente a tua vida parada, às vezes é questão de limpar o primeiro chakra. Então, você vê, né, todo mundo viu aquele desenho, né, ali da linhazinha, né, com o vermelho, laranja, né, o primeiro chakra, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na Coriô, existe uma correlação dessa linha com a linha da mão. Ah, tá. Então é como se, por exemplo, eu apertasse aqui nessa linha de baixo e eu estivesse pedindo a limpeza do meu primeiro chakra. Então, às vezes, você nem precisa ficar lá igual no Reiki, né? Você pode só na sua mão projetar os 7 chakras aqui e visualizar eles e começar a pedir a limpeza e a energização pela mão. Então você vai pondo o dedo em cada chakra, imaginando nessa linha e pedindo a limpeza e a energização. E daí pode se mentalizar também um pedido para o dragão. Isso, aí por exemplo, você pede para o Red Dragon, eu preciso de mais energia, estou muito parado, não consigo. Então pede para o Red Dragon limpar seu chakra base e energizar para você colocar energia ali. Por exemplo, você precisa ter energia, é um trabalho que, né, você quer que aconteça, então põe Red Dragon aqui. E esse ponto também é muito bom para ajudar a limpar a lombar. Quem tem dor de lombar aqui é um ponto bem legal para tratar. Ótimo. O outro dragão que é bem legal, que eu gosto bastante, é o Orange. O laranja. O laranja. Ele é o dragão da felicidade, então você imagina que é o chakra da felicidade, né? E é o chakra que a gente chama de sexual. Então, ele vai ajudar você a trazer entusiasmo para sua vida, né? E principalmente para mulheres que estão para conceber bebês, ele é muito bom para ajudar no parto. Quando ele veio para a Terra, ele estava junto com as éguas, e elas estavam dando a luz, então foram várias éguas dando a luz ao mesmo tempo, e o dragão Orange chegando. Então foi muito legal. Então, para você que às vezes precisa trabalhar com criatividade, precisa ser mais criativo, tá naquele momento nebuloso, né, que a cabeça não está funcionando muito bem, imaginando aqui o segundo chakra, Orange Dragon, e pede para limpar, energizar, e pedindo para que você consiga criar alguma coisa nova. Fala, olha, eu preciso criar uma coisa nova, preciso uma solução, né? Porque às vezes a gente sempre para no problema e não consegue enxergar uma solução. Então, normalmente, quando a gente trabalha o segundo chakra, a gente consegue trabalhar essa energia de solução.
né? E também pedindo para limpar aqueles relacionamentos antigos que ainda estão rondando, aí você já pede para limpar. Os fantasmas do passado vão tudo embora. Eu os agradeço, mas sigam, né? Na luz. Exatamente. E aí depois tem o terceiro chakra, que é aquele chakra do eu sou, né? Quando a gente sabe quem a gente é e tem clareza. Tem o dragão amarelo, Yellow Dragon, né? Esse é o do plexo solar. Esse é o do plexo solar. E ele vai ajudar sempre você a ter concentração, memória, e aí seja menos dramático e mais objetivo. Ótimo. Né? Dragões falam que não gostam muito de drama, então ou resolve ou deixa pra lá porque já resolveu. Né? Agora ficar chorando porque não resolveu não dá mais, né? Galerinha de câncer, de peixes. Ó, chega de drama. Yellow Dragon, e aí pede aqui, né, bem no meio da mão, o plexo solar aqui. E aí a gente também libera nossos dramas internos, né? Isso aí, leão também, né? Não vou tirar o meu da reta, né? É que leão gosta de plateia, né? Pior que gosta, né? É o arquétipo do signo. É o arquétipo, né? Para o cardíaco, que é bem nessa pontinha aqui, já quase entrando aqui perto da base do dedo, pela base do dedo, seriam dois dragões, porque o cardíaco ele tanto vibra no verde quanto no rosa. Então o verde, Green Dragon, ele vai trabalhar a sua saúde. Deixa só um pouquinho inclinadinho assim para frente. Isso, perfeito. Esse Green é o Dragon, verde. Para trabalhar a sua saúde e conexão com a natureza, né? Trabalhando. E Pink Dragon para trabalhar seus relacionamentos, né? Porque a partir do chakra cardíaco é que a gente trabalha relacionamento e principalmente amor próprio. Então, se você tá com aquele momento, né, de ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, esse é o pontinho para trabalhar e pedir para liberar essa, né, junta com o dramático aqui, né? Libera o drama e vai liberando para que você possa curar esse coração ferido, às vezes, né, os traumas dos abandonos, das rejeições, e chamar Pink para encher o seu coraçãozinho de amor e conseguir abrir esse chakra, né? Esse daqui é o principal para todo o processo de cura, né? A gente, quando a gente começa a trabalhar, às vezes os outros chakras podem não estar tão bem alinhados, mas se esse começa a encher, a se curar, ele começa a dar energia para os outros, porque a partir do amor eu começo a preencher os outros chakras, né? Então, esse chakra é o que consegue equilibrar todos os outros chakras quando ele está bem. Até porque ele está no meio do caminho dos chakras, né? Então ele consegue jogar tanto para cima quanto para baixo a energia. E ele é um chakra muito importante, né? Perfeito. E agora é o chakra laríngeo. Isso. O laríngeo chamam de brejeiro, porque tudo que a gente não fala, a gente cria aquele sapo, né? E os sapinhos que geram brejo aqui. Tem gente que tem um brejo mesmo, né? Aí. E aí eu falo do Blue Dragon, que ele traz essa liberação dos sofrimentos. Então, tudo que trava aqui no seu laríngeo, você vai pedir para o Blue liberar e trazer as mudanças necessárias para a sua vida fluir melhor. Então, às vezes, o que está faltando é você falar aquilo que você precisa para as coisas fluírem, né? Tem gente que fala assim que se você não libera e as pessoas não sabem o que você precisa, elas nunca vão conseguir te ajudar, né? E aí, chakra laríngeo, aqui nesse pontinho, começando essa primeira falange aqui, né? E aí, pedindo para liberar. Então, esse aqui é um chakra bem bom para... E aí você vai fazendo massaginha mesmo, como se fosse acupressão, sabe? Vai pressionando e vai soltando. Você vai vendo que aos poucos você está até soltando aqui. Olha, né? O Blue está ajudando a gente aqui. Ótimo. Né? O da intuição, né? É o índigo, então é o dragão índigo. Ele trabalha a nossa intuição, né? O terceiro olho. E também ele é muito bom para trazer soluções. Assim como o Yellow, que faz você sair do drama, o índigo ele traz inspiração para você resolver algum problema, porque às vezes a resolução ela está tão acima do que você já fez que às vezes você não se abre para aquilo que tem que ser feito, porque você só consegue resolver com aquilo que você conhece. Só que a intuição ela pode te levar um pouco mais acima para enxergar aquela situação um pouco mais de cima. Você olha, eu não tinha percebido isso, mas se eu trouxer essa situação para cá, eu consigo ter uma outra solução. Isso é a nossa sabedoria espiritual.
Então, a espiritualidade, ela não é só para a gente ficar vendo fantasma, né, e tudo mais. Exato. Mas também para usar como ferramenta de solução, porque através dessa energia criativa eu consigo criar novas soluções, às vezes coisas que nem existem, né, coisas que você vai ali trazer as energias espirituais para realizar. Então, o índigo, ele vai ajudar, e o índigo está aqui, nessa falanginha do meio aqui. Então, você vai fazendo uma massaginha aqui, pedindo para abrir seu terceiro olho com sabedoria, né? Porque senão vai abrindo demais. E por último, a gente tem o chakra violeta, né? E aí tem 2 dragões que eu queria trazer para esse chakra, que é o Violet, a Violet Dragon, da desmaterialização, e a Purple, que é da iniciativa. A Purple eu gosto muito porque às vezes quando a gente precisa da ousadia, e a gente tem medo de dar aquele passo, fala assim, ai não, ainda não estou boa o suficiente, ainda não sou capaz, e aí você perde aquela ousadia e não faz. Então, Purple, ele traz essa energia, essa chama de movimento, e fala, não, eu vou fazer do jeito que dá, depois a gente vai ajustando no meio do caminho. Então, a Purple, ela traz essa ousadia, ela traz essa possibilidade de criar aquilo que às vezes não existe, né? Porque na verdade é o que a gente está fazendo agora, muitas vezes criar o que não existe. Então, eu vou trazer aquilo para co-criar uma outra situação, para co-criar uma outra possibilidade, para co-criar uma resolução. Então, quando a gente tem esses chakras aqui equilibrados, você vê que, né, limpando desde o básico até o coronário, você começa a se tornar mais co-criador da sua vida, porque você fica menos dependente do que as outras pessoas estão dizendo para você e mais daquilo que você quer criar mesmo de fato na sua vida. Então, por isso que eles atuam nos chakras exatamente porque é o nosso trabalho também de ativar o nosso co-criador interno, né? Porque a gente recebe essas energias e através da gente, da nossa cognição, daquilo que a gente também veio para criar, eles criam junto com a gente através dessa energia. Então, é um trabalho bem interessante que você pode aí testar na sua casa e fazer, e que é muito simples, né? Porque você nem precisa ficar fazendo as posições do reiki lá, é só aqui na mão e, né, testa, depois me conta. Isso. O que acontece. Você que está vendo pelo YouTube também, porque depois os nossos vídeos são sempre postados no canal da Astral TV Oficial. Deixa para mim nos comentários o que você achou da técnica e comenta o que você sentiu após testá-la, ok? Agora, gente, quando a Marta vem, ela também traz o oráculo dos dragões, né, que são essas cartas, que são ótimas para aconselhamento. Então, tá precisando de um conselho? É o momento, hein? Eu vou começar atendendo algumas pessoas que estão com a gente pelo aplicativo do Aura Pura e depois vamos atender algumas também do WhatsApp, tá? E o WhatsApp a gente vai deixar aqui na tela para você, que é o 11962710106. Vamos começar tirando uma fim de semana? Fim de semana. Para todo mundo? Começando esse abril, 4/4. É isso aí. Vamos ver o que os próximos dias tem pra gente. Estamos num momento de Orange Dragon, na energia da felicidade. Então, é a energia bem ariana, positiva no entusiasmo, né? Aquele fogo ariano de vamos começar, aí galera, vamos fazer. Então, energia, né? Então, e ele fala que se você tiver para começar um projeto novo, esse é o momento, porque você tá para criar algo que é divino. Então, ótimo. É um momento bem interessante de aberturas de energia aí. Vamos aproveitar então, hein, galera? Olha, Tatiana Maria dos Santos está vendo a gente pelo Aura Pura, é do dia 15 de outubro de 94. Pergunta, vou conseguir arrumar emprego este mês? Já entreguei muitos currículos. Eu faço entrevista e nada. Vamos ver, Tati, qual é o conselho para você? 15 de outubro, librianos em desafio, né? Isso o aí. Sol está desafiando os libras, tadinhos. Tadinhos não, né? Olha, Tati, talvez ele está pedindo para você um aspecto de liderança. O que tem a ver com o seu processo? Talvez você precise assumir mais o comando do que você quer ou fazer algum negócio que você já tem em mente aí. Talvez tenha alguma coisa ali que não está dando certo porque tem algum negócio que ela vem para liderar e fazer.
ou você ser um pouquinho mais incisiva, então às vezes tentando conversar com as pessoas que trabalham onde você quer trabalhar, pedindo para que outras pessoas passem para você aquelas cartas de recomendação, conversar, então ser um pouquinho mais ariano assim nesse processo. Quando o ariano quer, ele faz acontecer, né? Então, conversa com todo mundo, se joga. Então às vezes só entregar o currículo hoje talvez não seja só um movimento que você precisa tomar um pouquinho mais de liderança e aí, por exemplo, ligar, perguntar por que aconteceu, por que você não conseguiu, pedir um feedback, sabe? Então, ser um pouquinho mais ativa ali para tentar entender o que às vezes pode ser uma coisinha bem simples, a gente não viu a sua foto, mas se eles não te falam, você não sabe. E aí você continua fazendo esse erro e você não consegue aquilo que você está querendo. Mas é algo que ela tem que liderar, então precisa da sua força ali para falar o que você quer. Demonstrar então que ela está com força de vontade, que ela quer a vaga, né? Quer a oportunidade. Olha, eu quero, tô aqui, só sai quando estiver com a vaga, bem no estilo ariano. Isso aí. Ó, Cristiane Lima Santos é do dia 17 de setembro de 83 e pede um conselho geral. Cristiane. Vamos ver, Cris. Virginiana. Tá, os virginianos foram eclipsados, né? Então deve estar muita coisa saindo, por isso que ela pediu geral, acho que ela pedindo mais proteção para você. Então, normalmente os virginianos eles têm uma tendência a trazer muita coisa para o corpo e aí essas coisas que elas trazem para o corpo tem uma somatização muito grande, então pede essa blindagem para você se cuidar um pouquinho mais, porque principalmente nesse processo de eclipse que está acontecendo em Virgem e Peixes, para o virginiano ele tem muitos efeitos energéticos ali e que podem aparecer no corpo. Então seja gentil com você, cuide bem da sua saúde, que vai precisar bastante nesses momentos. Perfeito. Vamos para o WhatsApp, 11 96271 0106. Temos mensagem para Marta? Temos. Elaine Cristina da Silva, do dia 3 de dezembro de 95, diz: estou passando por um momento difícil no meu casamento. Teremos reconciliação? Nosso futuro é juntos? Devo esperar ou desistir? Vamos ver. Desafiante. Bom, o White Dragon, ele aparece para você para trabalhar, talvez assim, mesmo... Eu acho que sempre é uma coisa muito interna mais do que externa, né? Então, ficar ou não, talvez não seja a questão maior. Mas existe um processo que está acontecendo com você que sempre repete do mesmo jeito. E aí, enquanto você não repetir esse padrão interno, toda essa situação externa sempre vai continuar repetindo. Parece meio oracular, mas você precisa encerrar um padrão de comportamento dentro de você para que essas relações possam melhorar. E o White, às vezes, ele fala muito desse aspecto de você ou carregar muitos problemas demais para você, ou resolver tudo para o outro e aí não dar espaço para o outro para resolver também. Então, você precisa começar a resolver dentro de você para que o outro também possa ter espaço na sua vida. Hoje em dia as mulheres elas estão muito nessa coisa de resolução. Aí quando uma vez meu marido ele falou assim: nossa, você resolve tudo que eu não tenho que fazer nada. Então, né, é um padrão que as mulheres criaram já há algum tempo e que a gente precisa retroceder um pouco para que o outro também possa ter espaço na vida da gente. Então, pensa um pouco por esse lado, porque aí, quem sabe, você abrindo um espaço para esse casamento, para essa relação, a coisa não tenha mais equilíbrio, né? Porque o desequilíbrio é que faz com que haja as brigas, as confusões. Então, se isso não resolve, de novo vai ter briga e confusão. Ótimo. Vamos mais uma. Pode soltar na tela. Oi, Edu, me chamo Sandra Regina Teixeira. Gostaria de saber sobre espiritualidade. Gratidão. Ela é de 9 de outubro de 78. Os librianos hoje estão todos aqui, né? Então que estão. Então que estão. Vamos lá, Regina. Para você, Red Dragon, movimento. Né? Então ela falou, a gente estava falando da limpeza dos chakras, acho que para você vai ser bem legal,
porque às vezes a nossa espiritualidade, a gente sente esse ataque, mas aquilo como a gente explicou, os seus chakras eles estão debilitados e aí qualquer energia, qualquer ventinho que passa em você, você pode estar sentindo esses ataques espirituais, mas não é porque as pessoas querem atacar você, porque o teu campo energético tá muito quebrado, né? Então precisa fazer esse exercício e fortalecer um pouquinho mais você. Muito bem. Pessoal do Aura Pura que está me escrevendo aqui pedindo o contato da Marta, vou passar para vocês, para a galera de casa também, tá? A Marta, ela faz atendimentos particulares e tem também a agenda do espaço dela, que sempre tem atividades presenciais e online também, né? Isso, hoje a gente tem Ritual da Prosperidade, às 19, A gente vai fazer o Ritual da Prosperidade com os dragões, com elementais. Então vem gnomo, vem fada. Que legal! Bem especial. Que horas que vai ser? 7? Começa às 19, isso, às 7. E aí, mais ou menos até umas 8, 9 horas. E pode ser tanto online quanto presencial. Então, se você quer participar ainda hoje, manda o WhatsApp pra gente que a Geisa explica direitinho. Então, o WhatsApp é esse aqui, ó, código 11, número 96767-4841. Então, repetindo, 11 96767-4841. Vamos prosperar, gente. E vamos seguir a Marta também no @Hathor_Spaco. Tá aparecendo aí, tá? Hathor da deusa egípcia, tá com H, _Spaco. Marta, obrigado pelo papo, adorei. Hoje a gente aprendeu então mais sobre os chakras e a relação deles com dragões. Volte mais vezes, gratidão, viu? Edu, A gente marca. Pessoal. Tchau, tchau. Galera, intervalo bem rapidinho, já vamos saber sobre como o poder da gratidão pode ajudar a gente a realizar grandes alquimias na nossa vida. Não sai daí que a gente já volta.